Lucas 8:4. Ora, ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Jesus falava por parábolas. Isto porque, por um lado, as parábolas são uma forma eficaz e simples de apresentar verdades profundas, verdades espirituais profundas. O que é uma parábola? Em termos matemáticos, uma parábola é uma função matemática que tem um eixo de simetria, normalmente designado por eixo do x, que para o mesmo valor de x tem dois valores em y. Que são diferentes, mas são simétricos. y1 é igual a menos y2. Assim também nas parábolas que Jesus contou, para a mesma parábola, há um entendimento de baixo, da terra, e há um entendimento de cima, do céu, daquilo que é espiritual. Um entendimento paralelo, onde podemos fazer um paralelo entre as coisas da terra, que nós conhecemos, e as coisas de cima, do céu, as coisas espirituais. Então Jesus falava por parábolas porque são formas eficazes de apresentar verdades espirituais profundas. Mas também ele falava por parábolas para que quem ama a luz entendesse, mas quem ama as trevas ficasse em trevas e não entendesse. Mais à frente nós lemos no versículo 9 e 10 de Lucas 8. Perguntaram então seus discípulos o que significava essa parábola. Respondeu ele: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por parábolas, para que... Então esta é a justificação pela qual Jesus falava parábolas aos outros. Para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. É algo muito estranho aquilo que Jesus está a dizer. Mas, por exemplo, em João 1:5, nós lemos que a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Mais à frente, neste Evangelho de João, capítulo 3, do verso 19 ao 21, nós lemos palavras do Senhor Jesus dizendo: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Para que, vendo, não vejam. Jesus disse isso mesmo também em João 9:39. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, para que os que não veem, somos nós, são aqueles discípulos que queriam conhecer mais Jesus, pudessem entender. E os que veem, sejam cegos, não vejam, e ouvindo, não entendam. Jesus então contou a parábola, que geralmente é conhecida como a parábola do semeador, mas mais corretamente devia ser a parábola dos terrenos, pois o que difere não é a semente, o semeador, a técnica de semear, mas o que faz a diferença são os terrenos. E Jesus disse que a semente é a palavra de Deus. E os terrenos são as pessoas que ouvem a palavra. Semente é a palavra de Deus, os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra, semente, para que não suceda que crendo sejam salvos. Então a semente é a palavra de Deus, os terrenos são o coração das pessoas que ouvem a palavra. A palavra de Deus é poderosa, ainda que aparentemente não tenha qualquer poder e seja frágil como uma semente.
A sua fragilidade é grande quando está na forma de semente e no início da sua gestação. Mas quando ganha raízes, como Jesus termina a parábola, vai dar fruto com perseverança. Mas o que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com um coração reto e bom, retêm e dão fruto com perseverança. Então a semente frágil, quando ganha raízes e cresce, torna-se uma árvore que dá fruto com perseverança. E dado que existe um poder muito grande na palavra, quando ela ganha raízes no coração do homem, o inimigo de Deus, o diabo, vai por todas as formas tentar que isso não aconteça. Que essa semente não ganhe raízes no coração do homem. E para isso ele age da forma que lhe é comum. Jesus contou a parábola não para os que não têm ouvidos para ouvir, mas para nós que temos ouvidos para sabermos que sempre que anunciarmos a palavra vai haver reações diferentes. E para sabermos como o inimigo age para que a palavra não produza fruto na vida dos que a ouvem. Então, a semente que foi plantada à beira do caminho são os que ouvem, mas logo o diabo tira-lhe do coração a palavra para que não suceda que crendo sejam salvos. Então, o inimigo aqui é o diabo. A forma de agir é tirar a palavra do coração. Através de mentiras, falta de tempo, etc. E porquê é que o inimigo vence? Porque a pessoa não entende, como diz em Mateus 13:19, quando Jesus, no relato de Mateus sobre esta parábola, a pessoa não entende. Não entende o que está em causa, não entende o seu pecado, ama o pecado. É um coração que não deu lugar à luz, à verdade de Deus. Este é o terreno à beira do caminho. O segundo terreno é o terreno sobre a pedra. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz. Apenas creem por algum tempo, mas na hora da provação se desviam. O inimigo aqui é a carne. A pedra não é visível. O terreno que é em pedra está escondido por baixo da terra, pois se estivesse à superfície, o semeador poderia ver e retirar as pedras. Mas é um terreno pedregoso por baixo da superfície. A forma de agir é a tentação. São os desejos da carne. Etc. Porquê é que vence? Porquê é que este inimigo vence? Porque não tem raiz profunda. Não há raiz. É uma crença superficial. O coração que deu lugar à verdade, porque aceitou com alegria, não deu lugar ao desejo de ser mais como Jesus. E por isso, passado algum tempo, na hora da provação, se desviam. E o terceiro terreno é aquele terreno em que a semente caiu entre espinhos. A parte que caiu entre espinhos são os que ouviram e, indo o seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites desta vida e não dão fruto com perfeição. O inimigo aqui é o mundo, os cuidados, as riquezas, os deleites desta vida, deste mundo. A forma de agir do mundo, do inimigo, é levar o foco da pessoa nas coisas de baixo e não pensar nas coisas que são de cima. Porque é que o inimigo vence?
porque as coisas desta vida sufocam, apesar do coração ter dado lugar à verdade e até desejar ser santo como Jesus. Há valores materiais da religião, do mundo, que impedem que os objetivos da vida sejam pura e simplesmente dar glória a Deus e estar com Ele agora e por toda a eternidade. Estes cuidados, estas riquezas, estes deleites são os espinhos, que também não estão visíveis, mas estão na terra, e quando a semente cresce, os espinhos crescem com ela também. E o inimigo, que é o mundo, vence e sufoca a semente por causa dos valores terrenos, mundanos, que são mais importantes do que os valores celestiais, mais importantes que a glória de Deus. Estes tipos de terreno são apresentados para que saibamos que, se o Espírito Santo não operar no nosso coração, vamos com toda a certeza ser derrotados pelo mundo, pela carne, pelo nosso inimigo, o diabo. Mas a palavra vai manter-nos separados destas operações do inimigo, da carne e do mundo. É a semente, é a palavra que nos pode manter longe destes inimigos. Ou então, o diabo, a carne e o mundo é que nos vão manter afastados da palavra de Deus.